Quando o mundo entra em guerra, muitas pessoas começam a fazer uma pergunta profunda. Onde está Deus em meio a tudo isso? Todos os dias vemos notícias de conflitos entre nações, cidades destruídas, famílias separadas e vidas inocentes sendo afetadas. Guerras trazem medo, tristeza e incerteza. E diante de tudo isso, o coração humano procura respostas. A verdade é que a Bíblia nunca escondeu que momentos assim aconteceriam. Em Mateus capítulo 24, versículo 6, Jesus disse: "Vereis ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim." Essas palavras nos mostram algo muito importante. Mesmo quando o mundo parece mergulhado no caos, Deus não perdeu o controle da história. Guerras fazem parte de um mundo marcado pelo pecado, pela injustiça e pelas escolhas humanas. Ao longo da história, impérios surgiram e caíram. Nações lutaram entre si e muitos conflitos marcaram gerações inteiras. Mas em meio a tudo isso, Deus continua presente. Ele continua vendo cada lágrima, cada sofrimento e cada oração feita por aqueles que buscam sua ajuda. Muitas vezes as guerras revelam algo profundo sobre o coração humano. Orgulho, poder, ganância e desejo de controle estão por trás de muitos conflitos. A Bíblia explica isso de forma clara em Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Isso nos lembra que muitos conflitos do mundo começam dentro do próprio coração humano. Por isso, a verdadeira paz não nasce apenas de tratados políticos ou decisões militares. A verdadeira paz começa quando o coração humano se volta para Deus. Mesmo em meio às guerras, Deus continua oferecendo esperança. O profeta Isaías falou sobre um tempo futuro em que o Senhor trará paz definitiva ao mundo. Em Isaías capítulo 2, versículo 4 está escrito: "Eles converterão as suas espadas em arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra." Essa promessa aponta para o dia em que Deus restaurará todas as coisas e estabelecerá uma paz que nenhum conflito humano poderá destruir. Enquanto esse dia não chega, como os cristãos devem reagir quando o mundo entra em guerra? A Bíblia nos ensina algumas atitudes importantes. Primeiro, devemos orar pelas nações. A oração é uma das armas espirituais mais poderosas que Deus nos deu. Orar pelos líderes, pelas autoridades e pelas pessoas afetadas pelos conflitos é uma forma de pedir a Deus que traga sabedoria, proteção e paz. Segundo, devemos guardar nossa esperança em Deus. Mesmo quando o mundo parece instável, o Senhor continua sendo soberano sobre a história. Nada foge do seu conhecimento. Nada está fora do seu controle. Isso significa que nossa fé não deve depender das circunstâncias do mundo, mas da confiança no caráter de Deus. Terceiro, momentos de crise global podem ser oportunidades para fortalecer nossa vida espiritual. Quando tudo ao nosso redor parece incerto, somos lembrados de que nossa verdadeira segurança não está nas estruturas deste mundo, mas na presença de Deus. Tempos difíceis podem nos levar a buscar mais a palavra, a oração e uma vida mais profunda com o Senhor. A história mostra que muitas pessoas se aproximam de Deus justamente em momentos de crise. Quando o mundo parece frágil, o coração humano começa a procurar algo que seja eterno, algo que não possa ser abalado. E é exatamente isso que encontramos em Deus. Ele continua sendo refúgio, força e esperança para todos aqueles que confiam nele. A Bíblia nos deixa uma promessa poderosa no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Isso significa que mesmo em tempos de guerra, Deus continua sendo abrigo para aqueles que o buscam. Ele continua ouvindo orações, fortalecendo a fé e trazendo paz ao coração de quem confia nele. O mundo pode enfrentar conflitos, nações podem entrar em guerra e momentos difíceis podem surgir, mas Deus permanece o mesmo. Sua presença não desaparece em meio ao caos. Pelo contrário, é justamente nesses momentos que muitas pessoas descobrem que precisam dele. Portanto, quando você ouvir notícias sobre guerras ou conflitos entre nações, lembre-se de algo importante. Deus ainda está no controle da história. Ele ainda governa sobre todas as coisas. E para aqueles que confiam nele, sempre haverá esperança. Se essa reflexão falou ao seu coração, aproveite para visitar também o nosso blog. Lá você encontrará mais mensagens bíblicas, reflexões espirituais e conteúdos que podem fortalecer sua fé e ajudar você a caminhar mais perto de Deus todos os dias.